Olá, você está ouvindo esta bosta? Esses dias, tudo esses dias, cara. Ontem eu tava andando na rua e tudo eu falo da rua também. A sensação que eu tenho é que todos os podcasts é um reflexo do primeiro. Aí eu só repito o que eu disse de outra forma. Mas a vida é assim, né, cara? Todos os dias são iguais. E se você for olhar a base, é o seguinte: você toma banho, come, dorme, mija, caga, e é isso. Todos os dias são assim. Todos os dias acontece exatamente isso. Daí você vai pra escola. Aí você muda a rotina. Para de ser mija, caga, dorme, come. E você começa a ir pra escola. E daí acontece o que? Você caga, mija, come e vai pra escola. Caga, mija, come, dorme e vai pra escola. E daí depois tem outro dia, que quando você começa a ir pra faculdade. E daí é tudo que eu disse de novo, só que você tira a escola e vai pra faculdade. E daí muda. E daí você vai trabalhar. E daí vai tudo de novo, só que no trabalho. Aí você fala, mas eu faço outra coisa. Eu sei lá, eu vou fazer mini golf. Eu jogo mini golf. Mas depois de um mês que você vai jogar mini golf, já virou rotina de novo. Então, tudo é rotina. Não existe nada de diferente que você faça na sua vida. Tudo que você fizer vai virar rotina algum dia, cara. A não ser que você morra. Isso aí não tem como ser rotina. Eu tava andando da rua, tá? Eu tava indo jogar futebol. E daí eu tava andando na rua e vieram vários pensamentos na minha cabeça. Um deles foi que... olha o pensamento estranho que eu tive. Eu tava andando na rua, ninguém na rua, só tinha eu. Eu tava ouvindo música. Aí eu pensei o seguinte: do nada, uma luz escura, não, uma luz perto de luzes claras, olha que coisa ridícula, se torna um negócio, ela vai parecer que é apagada, entendeu? Ela vai parecer que é escura. Agora, uma luz escura perto de luzes mais escuras, ela vai se tornar clara. Do nada, veio isso na minha cabeça. Parece o que? Um filósofo de hoje em dia, aqueles jornalistas, aqueles caras que colocam a frase no Facebook deles, com uma paisagem atrás. Então, cara, veio esse pensamento pra mim, do nada. Que se você for pensar, é aquele negócio de você se comparar com outra pessoa. Eu acho que envolve isso. Eu não sei. Daí, outro negócio que veio na minha cabeça. Pois eu esqueci. Eu tava ouvindo outra música. Eu vou colocar agora, nesse aí eu lembro a música que eu tava ouvindo. Aí eu tava andando e veio na minha cabeça o seguinte, cara: quando você tá sozinho, é porque eu sempre faço aquele caminho com os meus amigos, mas aquele dia eu dei um toque pra eles que eu ia me atrasar. E daí eles foram antes de mim. Então eu fiz aquele caminho sozinho. E o meu cérebro falou o seguinte pra mim: quando você tá sozinho, é o momento que você tem acesso ao divino. É como se quando você estivesse sozinho, você ficasse com Deus. Eu sei que, tipo, isso não faz sentido pra quem é ateu. Mas, o que eu entendo disso é que quando você tá sozinho, você acessa um negócio que é inacessível. É como se as coisas que a gente pensasse quando a gente tá sozinho não são coisas desse plano aqui. Mesmo que, sei lá, você seja ateu, imagina que isso aqui é uma simulação, então.
Quando você tá sozinho, você tem acesso às coisas da outra faceta da... O que é faceta? Tá, do outro plano da realidade. Como se você tivesse essas informações que dificilmente você teria se tivesse outras mentes comunicando com você. É como se você não estivesse na realidade. É como se você transcendesse para outro patamar. Mesmo que seja dentro dessa realidade, é como se fosse uma coisa extra realidade. Mesmo que esteja dentro dessa ainda. Pra você que não acredita em nenhum tipo de misticismo. O problema é que eu não sei se eu acredito ou não. Esse é o meu problema. Eu invejo a pessoa que fala, eu tenho certeza que não existe nada. E a pessoa que fala, eu tenho certeza que existe. Eu não tenho certeza disso, cara. Eu não sei. Eu realmente não sei e não quero saber. E outra coisa que eu pensei é... Do nada, pensamentos que vêm assim aleatoriamente. Os solitários. Olha, outra frase. Que parece aquelas frases de Facebook com paisagem atrás. Os solitários têm como presente pra eles, tá? O presente dos solitários é a companhia. E a companhia dos acompanhados, não. E o presente dos acompanhados é a solidão. Do nada, cara. Do nada. Enquanto eu andava. Então, cara, é que eu não faço muita coisa de importante. Mas... Na verdade eu não faço nada de importante. Mas se você tem que fazer alguma coisa importante na sua vida, uma decisão que você quer tomar, cara, a dica que eu faço pra você é vai andar na rua. Só começa a andar. E a música que eu tava ouvindo era essa daqui, ó. Essa música é do Jon LaJoy, aquele cara que faz trailers de comédia. Ele também faz músicas sérias. Do Konomasa. Ele também faz músicas sérias, né? E essa música, ele conta a história que ele viu a primeira mulher pelada da vida dele. E é bem legal, cara. O que eu tava falando? Esse negócio de colocar música, eu esqueci do que eu tava falando. Mas então, se você tiver que tomar uma decisão na sua vida, cara, a minha dica é que você ande na rua, ou se não, separe um tempo só pra você não fazer nada. Sei lá, você vai dormir 10 horas da noite. Às 9 horas, deita na cama e começa a pensar. Ou se não, cara, de manhãzinha vai caminhar, só anda na rua. Simplesmente assim, cara. Parece um negócio tão ridículo, mas é um negócio que eu acho que vale a pena, viu? É um negócio terapêutico, tá ligado? Você viu que o Cruzeiro foi rebaixado, cara? Foi 2-0 pro Palmeiras. Eu sou corintiano, eu não gosto do Palmeiras. Mas eu fiquei feliz que o Cruzeiro foi rebaixado, porque no ano passado a gente perdeu pra eles na final da Copa do Brasil de uma forma extremamente roubada. Isso me deixou com raiva. E ver ele sendo rebaixado me deixou feliz. No estádio deu um monte de treta, um monte de confusão. E tinha um monte de gente com filho, né? Então, cara, é um negócio muito vulnerável se tem um filho com você. Eu acho que o negócio de ter filho ou não, as pessoas... O único problema é que é um negócio muito vulnerável. Se alguém pegar o teu filho e jogar pro alto, ele cai e morre. Um bebê. Então a sua vida não se torna mais sua. Você tem que ficar só cuidando da criança pra não morrer. Essa é a sua vida. A partir dos primeiros 5 anos, pelo menos.
Então, cara, eu também vou contar que teve um dia que eu tava andando com meu amigo na rua pra ir pro... mesma rua que eu tive os pensamentos estranhos. Eu tava saindo do parque e indo pra minha casa. A gente tava cansado, a gente começou a andar muito lerdo. E o quão cansado a gente tava, eu tenho certeza, se alguém quiser matar a gente, eu tenho certeza que a pessoa consegue. Porque você imagina todas as partes do seu corpo doloridas, você andando extremamente devagar, com um sol muito quente nas suas costas. É claro que se alguém tiver com uma faca vindo na tua direção, você não vai ter o que fazer. Então, mano, eu estava extremamente vulnerável naquele momento. E nessa mesma rua, eu vi um velho, já de uns 70 anos, trabalhando numa máquina, sei lá o que era. É um torno, eu acho. Ele tá trabalhando num torno. Eu não sei o que um torno faz, eu sei que o nome é torno. Porque eu tava andando com um amigo meu e falei pra ele, né? Caraca, o cara tem um maquinário na casa dele. Aí ele falou, não, aqui isso não é um maquinário, é um torno. Eu falei, caraca, o maluco é o quê? Engenheiro? Aí... agora, é por isso que eu sei que é um torno, não é porque eu sou esperto. Aí eu pensei o quê? Mano, se alguém quisesse entrar ali e roubar o velho, um ladrão, apontar uma arma pra ele, o quão vulnerável ele é, o fato dele morrer me deixaria se sentir extremamente mal. Mas se fosse um cara, um cara forte, que não é nem um pouco vulnerável, ele... vulnerável e vulnerável. Tá, ele não tem... ele é resistente, né? Então, se alguém mandar ele ir se fuder, o cara vai olhar e vai falar, dane-se. Agora, se mandar um velho se fuder, o velho vai se sentir mal. Entendeu o que eu quis dizer? O velho não é só fraco fisicamente, também emocionalmente. Então, quando alguém dá um tiro na cara dele, eu imagino não a morte em si, mas o momento em que o cara apontar a arma pra cabeça dele e começar a ameaçar ele, o velho começando a chorar. Esse momento, pra mim, é o mais perturbador de todos. Não é nem a morte dele em si. E eu não sei o porquê. Eu só fiquei imaginando, mano, se alguém vinha ameaçar esse cara. Aí eu fiquei imaginando o velho chorando, o velho se sentindo mal. Então, você ter um filho é você tá com esse sentimento 24 horas por dia. Porque o seu filho é extremamente vulnerável. Então, cara, eu entendo quem não quer ter filho nenhum. Eu entendo essas pessoas. E eu mesmo, eu também não quero ter um filho. Cara, engraçado, as pessoas da minha classe, eu tenho 15 anos. O cara da minha classe falando em ter filho. Mano, você não vai ter filho, cara. Você não cuida nem de você, você nem sabe onde você tá, cara. Você não sabe nada da sua vida, mano. Você quer ter um filho? Não, mano. Eu falei assim, se eu ficar vivo até meus 40 anos, eu penso em ter um filho. Aí a Chara tá falando de suicídio. Também, mas não tava falando de suicídio. Eu falando, se eu conseguir cuidar da minha vida até 40 anos, se eu for, quer dizer que eu sou uma... se eu viver até os 40 anos, quer dizer que eu sou uma pessoa... na verdade não, cara. Mas, pô, se uma pessoa viver até os 40 anos, quer dizer que ela tem preparo. Pelo menos o básico pra viver. Não é um completo panaca. Entendeu? Não é um cara desprevenido, burro. Mas se você for ver, hoje em dia todo mundo é burro. É o que eu falei no podcast já. A cidade, o ser humano criou com o intuito dele se tornar burro. O macaco no meio do mato era burro, se tornou inteligente, criou a cidade e virou o macaco no meio do mato de novo. Só que protegido. Porque você não pode ser uma pessoa burra no meio da floresta. Entendeu, cara? Então, você tem que ser burro. Não. Então todo mundo aqui é burro, que tá na cidade, tá? Todo mundo que mora numa cidade é burro e não tem nenhum preparo pra nenhum tipo de situação. Aquelas pessoas que estavam lá no estádio do Cruzeiro, eu tenho certeza. Tipo, um cara se machucou com uma cadeira. Uma pessoa lá de fora pegou e jogou uma cadeira e a pessoa morreu. Com uma cadeira, cara.
Então, todo mundo é extremamente vulnerável, não só o velho. Só que o velho, você olha pra ele e tá evidente que ele é vulnerável. As outras pessoas, elas aparentam não ser. Mas todo mundo é vulnerável. Calma aí. Todo mundo é vulnerável. Uma simples cadeira consegue matar uma pessoa. Eu não sei se o cara morreu. Ele tava com sangue na cabeça dele, um careca. Então, cara, eu tenho certeza que se fosse uns macacos da pré-história ali, os nossos antepassados, e visse uma pessoa jogando a cadeira nele, ele ia sair pulando, correndo, que nem um louco. Ninguém mais ia ver aquele cara na vida. Aquele cara já tá longe, já, fugir já. Ninguém mais sabia onde esse cara tá. Então, cara, a gente muito... O macaco é mais evoluído que a gente. Ou se não, mais vulnerável. Mais resistente que a gente. A gente é muito mais vulnerável que o macaco. O macaco havia a pessoa fazendo o gesto de atacar o negócio, ele ia sair pulando. Imagina o macaco agora, saltitante, saindo trepando em vários lugares. Você nem ia ver mais aquele macaco na sua vida, cara. Mas o ser humano, ele fica lá parado olhando, mexendo no celular, conversando com o cara. Aí tinha um cara com fone de ouvido, extremamente cagando pra situação, cara. Eu vi um cara com fone de ouvido. Tava explodindo um monte de bomba, todo mundo correndo, ele parado com fone na orelha. Cara, você tem que sair correndo. Se fosse um macaco, um passarinho, ele ouve o barulho de uma bomba, ele voa. Ele sai voando. Aí você fala, não, ele tá agindo por instinto. A gente não age por instinto e a gente toma uma cadeirada na cabeça e morre. Então, agir por instinto é bom. Eu já falei isso aqui. Quando eu era criança, eu agia muito por instinto. Então eu falava com qualquer um, com várias pessoas. E isso era confundido com vergonha. Não, calma. Eu falava com as pessoas, só que eu não queria falar com elas. Então uma pessoa vinha conversar comigo, eu falava, não quero falar com essa pessoa, porque eu não quero parecer que eu tô bancando o inteligentão, mas eu tinha o quê? 5 anos, minha mulherzinha falar comigo assim, ó. Oi, tudo bem? Aí eu achava extremamente estranho. Aí eu pegava com a mão pra minha mãe assim, eu não queria falar com aquela mulher. E daí minha mãe falava, não, ele tem vergonha. Mas claramente não. Eu que não sou um jumento pra uma pessoa que nem me conhece, eu acho que esse era o problema. Porque as pessoas da minha família não falavam assim comigo quando eu era uma criancinha. Acho que com 5 anos não era tanto. Mas uma pessoa que eu não conhecia vinha perto de mim e começava a falar comigo. Oi, tudo bem? Eu falava, mano, isso é muito estranho, cara. Hoje em dia, se uma mulher falar assim comigo, eu fico de pau duro. Mas antes não. Antes eu tinha medo. Não, medo? Que medo? Antes eu via isso, eu achava estranho. Não é que eu tinha medo, cacete. Eu achava isso muito estranho. E daí, eu comecei a crescer, eu comecei a realmente ter vergonha. Por causa dessa estranheza. Daí, eu voltei a agir de uma forma mais intuitiva. Tipo, dane-se, cara. E isso me ajudou bastante. Então, cara, seja 100% intuitivo. O único momento da sua vida que você não pode ser intuitivo é quando você tá num lugar controlado. Tipo eu agora nesse quarto. Onde eu tô agora. Eu não tô intuitivo aqui. Eu tô extremamente consciente pensando. Daí eu vou falando. Mas sei lá, eu tô no meio da rua. Por que eu penso um monte de coisa? Porque eu tô intuitivo nas coisas que eu tô fazendo e pensando. Deixa eu abrir a janela. Mas o áudio fica ruim quando você abre a janela. Dane-se, meu áudio já é uma bosta. Ó, pro podcast ser bom, pro podcast ser bom de verdade, eu preciso de um estúdio, de um microfone de qualidade, de uma mesa de som
de um computador. E... patrocínio, cara. Na verdade, não. Isso é só uma desculpa, meu podcast é uma bosta. Gostou? Esse podcast é diferente? Sei lá, cara, porque eu tô seguindo exatamente isso. Esse negócio de ser intuitivo, acho que talvez isso me ajude de alguma forma, cara. Isso realmente me ajuda muito. Quanto mais intuitivo eu ajo, eu acho que isso, uma coisa que eu consegui aprender fazendo isso foi com jogar futebol. Quanto mais eu jogava futebol, mais intuitivo eu me tornava dentro do jogo. E isso fez com que eu entendesse na minha vida também. Porque, cara, quando eu pego a bola e saio correndo, driblando as pessoas, aí eu viro, dou um chute e faço um gol. Cara, depois que eu faço, eu falo, mano, como é que eu fiz isso? Da onde veio isso? Essa é a pergunta que sai. Lógico, eu comemoro, eu grito, caralho, eu fiz o gol, porra! Mas, na minha cabeça, depois, eu falo, mano, de onde que eu tirei isso? Depois que eu vou lembrar do lance, sabe? Que você, depois que você sai do jogo, você tá em casa já, aí você começa a lembrar do lance. Aí eu falo, mano, pois é, cara, de onde que eu tirei isso? Igual quando você fala um negócio engraçado em público. Nas aulas de filosofia é quando eu mais filosofo, mas justamente porque eu faço o oposto do que o professor pede. O professor começa a falar e eu começo a, o quê? A conversar com o professor. Então, a sala inteira acompanha um bate-papo entre mim e o professor, entre um cara falando extremamente sério e um cara não se importando com nada, dando argumentos com a única intenção de contrariar o professor. Então, o professor fala, a educação é algo incrível. Tipo, eu pensando aqui, não, é o cacete, educação é uma merda. E daí ele começa a falar, educação. Eu fiquei pensando, mano, era muito melhor dar comida pro cara que tá passando fome. Aí o professor, professor, esses milhões gastos em escola não podia ajudar a questão da fome de certas pessoas que morrem de fome? Aí ele veio e falou uma frase do provérbio chinês. Mas na hora que eu falei isso, eu falei com a intenção de tirar sarro. Eu não falei com a intenção de, nossa, eu estou aqui fazendo um questionamento inteligente. Não, tô cagando pra isso. Eu só queria fazer o quê? Uma piada. A sala inteira tava querendo dormir. Aí eu peguei e falei isso, exatamente isso. E por mais absurdo que seja, faz sentido. Não tô falando que tá certo, eu tô falando que faz sentido. Então as pessoas da minha sala ouviram, as pessoas deram risada. E o maior problema é que as pessoas acham que eu tô falando sério. Certas pessoas acham que eu falei sério. As pessoas que eu não queria que falasse sério, que é o meu amigo, achou que eu tava falando sério. Falou, não tô com você nessa não, cara. Eu falei, não, mas eu não tô nessa. Eu não tô em lugar nenhum, cara. Eu só queria causar isso. Caraca, os caras querem fazer obra agora? Eu só quero causar isso, só. Eu me sinto bem causando isso. Eu tirei aquele clima de merda da classe. E isso me fez se sentir bem, eu não sei porquê. Cara, vou ter que fechar a janela. Mas isso me fez se sentir bem, cara. Então, a minha dica é isso, cara. Intuição, é ser intuitivo. Me ajudou muito. Parece que você quer pensar muito nas coisas e daí isso te prejudica. Eu tô com uma tesoura na mão, deixa ela cair no chão. Parece que você se preocupar muito com as coisas, isso te atrapalha. Outra coisa que aconteceu que eu achei muito incrível, cara. Eu tinha lá um negócio que era assim: uma pessoa lia um bilhete do Discurso Universal dos Direitos Humanos. Então cada pessoa lia a lei e o outro cara cria a lei oposta. Não, que merda. Um cara cria a lei, ele não cria a lei, ele cita uma lei, e o outro cara citava, sei lá, mano, ele citava o trecho correspondido à lei, entendeu? Então era assim: todos têm o direito de preservação de propriedade. Aí o cara vinha e lia a lei que tinha ligação com isso, que era preservação da propriedade privada, entendeu? Então, uma pessoa leu um negócio e eles eram muito genéricos, então não tinha como se distinguir. Aí não era o meu. Aí eu peguei e falei, é o meu! Aí o professor falou, vem aqui. Aí eu peguei e eu li. Aí eu falei, falou, é de quem? Aí eu levantei e falei, eu acho que é o meu. De um jeito, não desse jeito, é porque agora contando não... É porque você contar um negócio não é igual você tá lá. Aí eu peguei e contei, eu olhei assim, eu acho que é o meu. Aí eu olhei, não sei, eu acho que é. Aí as pessoas deram risada. Aí eu peguei
Já todo mundo começou a rir. Mano, depois de ter acontecido o negócio, é que eu não contei a história inteira ainda. O meu amigo, ele rachou o bico, cara. Eu olhei pra ele, ele tava lacrimejando de tanto rir. Então, cara, a minha sensação que eu tava ali, cara, foi incrível. Eu falei, mano, olha o que eu consegui fazer. Daí eu cheguei lá, aí o professor falou, lê a sua aí. Aí eu li, falou assim, não é essa. Eu falei, não é essa, professor, não é essa. Eu falei, putz, cara. Aí todo mundo riu. Tipo, é porque agora eu tô consciente. Na hora que eu fiz isso, eu não tava consciente. Então, o jeito que eu falei, por mais simples que seja, o jeito que eu falei o negócio fez com que as pessoas dessem risada. Aí todo mundo riu. Aí eu voltei. Aí a pessoa leu lá o negócio. Eu tava com a lei e o cara tava com o negócio que descrevia a lei, que era da propriedade privada, se eu não me engano. Aí eu cheguei lá e falei, lei da propriedade privada. Tipo, não, é o seu? Eu falei, agora eu acho que é. Aí eu levantei. Aí riram de novo. Então isso foi o quê? Foi 1 minuto de separação da hora que eu fiz a errada e da hora que eu fiz a certa. Eu fui lá 2 vezes no palco. Nessas 2 vezes, meu amigo tava rindo pra cacete. Eu sentei ali, eu fiquei ali parado. Aí depois eu levantei e fui fazer a certa. Meu amigo ainda tava dando risada. Aí eu cheguei, eu li o negócio. Eu falei, agora eu acho que é. Daí todo mundo riu. Aí eu cheguei lá. Aí eu li o negócio, aí o professor falou, qual que é a sua? Aí eu fiz o gesto, sabe quando você faz o gesto do número? Eu peguei e falei, é a 3. É porque contando agora, parece extremamente estúpido. Mas é por isso, porque eu tô consciente. Aí todo mundo riu. Na hora que eu cheguei na mesa, meu amigo, eu olho pros meus amigos, todo mundo rindo. Eu olho pro meu outro amigo, ele tá lacrimejando de rir. E pra mim, isso foi um negócio incrível, cara. E depois pensando, eu falei, mano, eu não planejei nada, eu simplesmente comecei a agir de uma forma extremamente intuitiva. Então, aquele negócio que eu falei no começo do podcast, eu acho que quanto mais intuitivo você se torna, melhor. Quando você tá andando na rua sozinho, o seu cérebro tá extremamente intuitivo. Então por isso que começou a vir uns pensamentos filosóficos na minha cabeça. Então eu acho que quanto mais intuitivo você tiver, melhor. E naquela hora que eu comecei a falar aquelas coisas que eu não tinha planejado nada, exatamente nada, eu simplesmente comecei a agir. E daí começou a ser coisa engraçada. Foi um negócio extremamente intuitivo. A base do meu cérebro é fazer coisas engraçadas. Porque quando eu tô intuitivo, vem coisas engraçadas na minha mente. Agora, aí tem um cara que, sei lá, ele quer ser um advogado. Vamos dar um exemplo aqui. Começa a fazer essas coisas que são gatilhos pra você se tornar intuitivo. Aí você tá num caso do assassinato da avó do cara. O cara te pagou pra você provar que o cara matou realmente a mulher. E você precisa de um argumento certo pra isso. E já que você escolheu ser um advogado, provavelmente o padrão do seu cérebro, talvez não, mas se é um negócio que você realmente gosta de fazer, quer dizer que a base do seu cérebro é intencionada pra isso. Então você começou a andar na rua, você separa um tempo pra você, um gatilho pra você ficar intuitivo é você praticar um esporte, ou você fazer o que eu fiz, andar na rua. Eu acho que meditação existe também, mas as pessoas não gostam de meditação, então anda na rua. Isso é só um gatilho, cara. Você vai começar a andar na rua, vai começar a vir um argumento, eu tenho certeza. Aí esse argumento que você precisa pra provar que o cara na verdade é o culpado, vai vir na sua cabeça na hora. Você fala, caraca, eu acho que é isso. Aí você vai chegar lá, no júri, você vai agir de uma forma intuitiva e você vai provar. Você não pode chegar lá e agir de uma forma consciente. Não, você tem que agir de uma forma totalmente inconsciente também. Com a base do pensamento sendo o argumento que você bolou. E aí você vai conseguir. O pano de fundo é o argumento que você inventou. De resto, é o que sair, cara. Então, mano, esses coaching aí, eles são uns merda. Porque o moleque de 15 anos é 1000 vezes melhor que ele, tá bom? Ei, cara, quanto tempo tem de podcast? 29 minutos. Caraca. Tá vendo, cara? Esse aqui foi muito mais fluido. E tipo, você que me escuta, eu pedi pra você ir nas redes sociais lá. Você não foi, cara. Queria que você fosse, mano. Não é porque eu quero ter seguidor. É porque eu quero saber que alguém me escuta. É só isso, cara. Então, por favor, se você ouvir isso aqui até o final, nem me fala nada. Não me manda mensagem. Eu só quero que você me siga. Pra mim saber, no Twitter ou no Instagram. Porque na hora que eu ver uma... Mas se você quiser mandar mensagem, manda. Mas só pra falar.
Só pra mim saber que existe uma pessoa que assiste e que escuta isso aqui. Escreve Joe Podcast no Instagram ou no Twitter, no YouTube Normals Group. Vai no último vídeo, comenta alguma coisa. Ou se não, é que eu esqueci o meu e-mail agora, cara. É normalsmemesbr. Putz, eu não sei agora. Pera aí, eu vou procurar, calma. Esse que eu não sei o nome do meu e-mail. Você sabe o nome dos seus e-mails? Normal é uma zoeira que a gente tem com que eu tenho com meus amigos. Por isso o nome do canal é Normals. Então, cara, e eu fiz o canal porque eu coloco no meu WhatsApp. Eu faço umas montagens lá e coloco no WhatsApp meus amigos. Isso eu fiz no ano passado. Uma retrospectiva dos memes do grupo. A gente nem faz mais esses memes aí. Eu fiz uns nesse ano, mas a gente nem faz mais. Mas eu fiz esse canal com esse intuito e comecei a postar gameplays lá, minhas, zoando. E aí meus amigos aí meus amigos pararam de assistir. Acho que deu no saco também. E eu aproveitei que eu já tinha um canal, eu comecei a postar coisa lá. E esses são os podcasts. Por isso que o nome do canal é Normals Group. Agora deixa eu entrar no meu e-mail. Deixa eu ver. Mercado Livre? Não é aqui não, seu idiota. Calma. É normal.memesbr@gmail.com. Então você pode se comunicar comigo por aí também. Mas, mano, é só pra mim saber que você gosta desse podcast, pra mim continuar fazendo. Porque tem horas que a gente pensa, ninguém escuta o negócio e tudo mais, e você acaba não querendo mais fazer. Mas, por favor, cara, ouve aí o negócio. Sei lá, mano, vai, na hora de dormir, ouve. Não tem esse negócio muito bom pra você ouvir antes de dormir, cara. E é isso aí. 31 minutos. É um começo, porque os outros podcasts que eu fiz que são longos são muito ruins. E eu sinto que esse aqui foi bom. Justamente por isso, porque eu fui intuitivo, então seja mais intuitivo. É a dica que eu dou pra você. Muito obrigado. E tchau! Motionless and your face was covered